Olá, esse é o Jornal 360. Trazemos nessa edição editorias de cultura, sociedade, UFBA e cotidiano. No mês de julho, a Faculdade de Comunicação da UFBA realizou a eleição para escolher o novo diretor da instituição. Acompanhe a matéria de Gustavo Baraúna. A Faculdade de Comunicação da UFBA elegeu seu novo diretor para o triênio 2013-2017. A consulta pública, realizada nos dias 3 e 4 de julho, teve a participação de alunos, funcionários e professores, que escolheram entre os professores Fernando Conceição e Suzana Barbosa, candidatos com visões bem distintas. Você não tem aqui um ateliê de produção cultural dentro dessa faculdade? Isso reflete a falta de visão de uma gestão que está chegando ao fim e que quer se perpetuar através de uma candidatura de uma estagiária, uma pessoa que está ainda em estágio probatório. No MEC, na avaliação dos cursos, a Facom sempre esteve num posicionamento muito bom em relação à sua primeira habilitação, que foi jornalismo, né? E produção cultural, quando implementada no Brasil, ela foi pioneira, assim como a do Instituto de Arte e Comunicação Social, que é lá da Universidade Federal Fluminense, no Rio de Janeiro. Então, o firme propósito aqui é que a gente possa melhorar, aperfeiçoar a qualificação para melhor formar os estudantes em jornalismo e em produção cultural. Essa diferença de visões se revelou nas propostas para a faculdade, apresentadas no debate do dia 26 de junho. No final da consulta, a professora Suzana Barbosa venceu com folga entre os funcionários e professores e apertada entre os alunos, categorias essas que tinham igual peso. Foram 18 votos de professores contra 6 de seu oponente e 2 brancos. Entre os funcionários, Suzana venceu com 11 votos contra 4 de Fernando, 1 branco e 2 nulos. Também teve maioria entre os estudantes, com 147 votos contra 135 do adversário, 3 brancos e 5 nulos. Suzana Barbosa é professora adjunta da graduação e do programa de pós-graduação em Comunicação e Cultura Contemporânea da Facom UFBA, instituição na qual se graduou e concluiu mestrado e doutorado. Possui pós-doutorado na Universidade de Santiago de Compostela, Espanha. No Descomplicando dessa edição, trataremos de animais domésticos. O que fazer e não fazer com seu bichinho. O que fazer com a chegada de um bebê em uma casa que tem animais? O princípio básico vai ser: não deixe esse animal sozinho com o bebê. Por quê? Porque você ainda não sabe qual vai ser a atitude do seu cão. Mas também não exclua esse animal do convívio, porque se você realizar essa exclusão, a situação de agressividade e de ciúme vai ser ampliada. Mulheres grávidas podem ter gato? Mulheres grávidas podem ter gatos. Não é preciso de maneira nenhuma tirar o gato da família porque uma mulher ficou grávida, muito pelo contrário. A toxoplasmose, o maior índice de infecção pela toxoplasmose é devido à ingestão de carne mal passada e de vegetais ou frutas mal lavados. Eu gostaria de saber de vocês, porque cachorro solta tanto pelo e o que a gente pode fazer para evitar. É uma mudança de pelo. Como nós humanos, nós soltamos também pelos, porque todo pelo, cabelo, ele tem um ciclo de vida. Então, ele vai ter o crescimento e depois ele vai ter o descarte. O que acontece é que muitas pessoas acham que cachorro de pelo liso, pelo batido, como muitos falam, não soltam pelo, e muito pelo contrário. Esses animais são os que têm maior número de mudas durante o ano. Os cachorros de pelo longo, principalmente poodle, o shih tzu, o lhasa, são animais que soltam menos pelo, justamente porque eles têm um crescimento de pelo mais longo, mais demorado. No dia 28 de junho, no auditório da Faculdade de Comunicação da UFBA, ocorreu debate aberto ao público, manifestações, mídia e poder, realizado pelo professor Fernando Conceição. Contou também com a presença da senadora Lídice da Mata e de representantes de outros segmentos da sociedade. O professor Fernando Conceição, titular da Faculdade de Comunicação da UFBA,
promoveu debate aberto ao público com o tema Manifestações de Rua, Poder e Mídia, na sexta-feira, dia 28 de junho. O debate, realizado na Faculdade de Comunicação, recebeu a senadora Lídice da Mata, ex-presidente do DCE-UFBA, o deputado federal Luiz Alberto, ativista do Movimento Negro Unificado, Walter Altino, sociólogo fundador do Movimento Passe Livre, e a chefe de redação do jornal Correio, Linda Bezerra. Em meio ao clima de tensão das manifestações, o organizador do Movimento Passe Livre, Walter Altino, e a chefe de redação do Correio, Linda Bezerra, falaram sobre a repercussão dos protestos na mídia. O professor Fernando Conceição deu declarações também sobre o evento e sobre as manifestações. O Brasil está fervendo lá fora, cara, e a Faculdade de Comunicação, que nos últimos anos tem se isolado tanto da interação com a comunidade, precisa se inteirar do que está acontecendo. Como é a cobertura dos jornais em relação a essas manifestações de rua? Por outro lado, como é que o poder está reagindo a essas manifestações de rua? Por outro lado, como é que a liderança dessas manifestações de rua estão vendo a cobertura da mídia e essa reação do poder político? Quando a coisa cresce pela internet e toma outras dimensões, a mídia vai tentar dar um outro sentido a isso aí, massificar e dar um sentido que lhe é próprio. No dia a dia, a gente faz as coberturas e não reflete muito sobre o que faz. É natural, a notícia nos impacta, nos pega de surpresa, enfim, a gente não tem muito tempo de pensar sobre o que a gente faz, que é um erro. A gente pensa, mas não pensa, né? Eu acho que a gente precisa pensar mais. No dia 22 de junho, o Movimento Passe Livre realizou mais uma manifestação. Acompanhe a cobertura de Albano Moura. As manifestações ocorridas em todo o Brasil no último mês de junho tiveram grande repercussão na mídia nacional e internacional. No dia 22, o protesto organizado pelo Movimento Passe Livre em Salvador começou com 200 pessoas e chegou a aproximadamente 5.000. A Polícia Militar e a Transalvador acompanharam a manifestação durante todo o percurso. A manifestação seguiu pacificamente pela Avenida Garibaldi ACM em direção a Iguatemi. Ao chegar no shopping, a situação mudou. Os manifestantes fecharam a Avenida CM em frente ao shopping, sentaram-se no chão e lançaram gritos de protesto. A polícia soltou bombas de gás para dispersar os manifestantes. Os organizadores do movimento haviam tentado uma negociação com a PM, mas ambos não conseguiram chegar a um consenso. Após a ação da polícia, a multidão correu para os arredores de Iguatemi. O shopping fechou as entradas durante a explosão das bombas. Eu estava aqui, eles pediram para eu parar, acabei correndo por um pouco de medo. Aí eles foram atrás de mim e resolvi parar de correr. Me bateram com a tonfa, me seguraram e pediram para eu mostrar o que tinha na minha mochila. A polícia revistou cerca de 20 pessoas que tentaram entrar no edifício comercial Iguatemi Business Flat. 2 pessoas foram presas. O Ministério Público Federal abriu ação contra a atitude violenta da polícia durante o protesto, sob a alegação de violação dos direitos dos manifestantes. O grupo Tribo Boçambá apresenta em seu novo espetáculo Botequim das Artes Negras uma homenagem a artistas da cultura afro, no Cabaré dos Novos, no Teatro Vila Velha. Acompanhe a matéria de Rafael Grilo. Nas primeiras segundas-feiras de cada mês, no Teatro Vila Velha, a montagem Botequim das Artes Negras, conduzida pela tribo Boçambá, objetiva resgatar e valorizar personagens da cultura artística afro-brasileira. A performance conta com 6 músicos no palco e 5 atores que interagem com a plateia. Nosso projeto tem esse caráter inovador, a partir do momento que mescla música e teatro de uma forma um pouco diferente do que a gente confere no mercado. O trabalho estabelece uma interação entre atores, músicos e público, visando criar uma atmosfera intimista e descontraída. O projeto também é calcado numa pesquisa estética que homenageia autores negros, anônimos ou renomados, de canções, obras literárias e poemas. A Tribo Boçambá é um coletivo mesmo de arte, cultura, educação também. Eu, mulher, força motriz, eu, mulher. A atriz Meran Vargas apresenta o seu monólogo Qualquer Coisa a Gente Inventa, no Cabaré dos Novos, no Teatro Vila Velha. Acompanhe a matéria de Rafael Grilo. Utilizando um macacão de retalhos, Meran Vargas propõe um desafio à imaginação. Qualquer Coisa a Gente Inventa é um espetáculo formado por histórias inventadas na hora, a partir de estratégias de narrativas onde o público é convidado a interferir
nas propostas de cena. O público chega e eu conto uma história a partir das interferências que o público vai gerando, né? Então eu chamo de uma contação de histórias inventada na hora. A improvisação cênica proposta por Meran Vargens, além de criar mundos e tecer imaginários, também se transformou em função da sua trajetória cênica. O espetáculo foi se construindo, na medida que foi influenciado pelos locais e contextos por onde passou. Então, por exemplo, quando o bêbado chegou na rua querendo interferir na cena, como foi que eu contracenei com ele, né? Quando, numa apresentação no teatro, eu já estava comentando, uma criança muito presente, participando muito, interferindo muito, como foi que foi conduzida essa história, né? Tanto a história junto com o público, quanto comigo mesmo. Então a gente está aqui, com qualquer coisa a gente inventa, o Cabaré dos Novos no Teatro Vila Velha, toda quarta-feira de julho. Há 2 anos, o CUAL, Coletivo Urgente de Audiovisual, vem realizando produções audiovisuais diversas em Salvador. Conheça o trabalho desse coletivo, formado por estudantes da primeira turma de BI de Cinema da UFPA. A necessidade assim, de criar um coletivo foi mesmo da gente perceber que não tinha muito caminho. Se não existe um mercado organizado aqui na Bahia de cinema, imagine para quem está começando. Então foi algo natural e necessário. Assim. Um dia a gente já estava falando em organizar, em fazer um coletivo que fizesse não só cinema, mas outras práticas, enfim. Assim, eu sempre falo o seguinte, velho, a primeira coisa que a gente conseguiu fazer, que é fundamental, foi se encontrar, né? Então... E tem uma coisa, assim, sobre a dificuldade. O nome do coletivo, do qual é Coletivo Urgente de Audiovisual. E a ideia é tirar qualquer desculpa para não fazer cinema. Então, assim, se a câmera não é a ideal, vamos fazer. Se for ideal, massa. Mas as ideias serão colocadas em prática. Todo ano essa mesma ladainha dos infernos. E o seu presente de Natal? Então a gente nunca romantizou nossas ideias, sabe? A gente ia e fazia com que dava. Então acho que isso é o fundamental assim do coletivo. É fazer para ver como fica, né? Sem ficar com medo de, será que vai ficar ruim e tal. É um cinema que questiona essa super forma de fazer cinema com orçamentos milionários, que é possível também, paralelamente, esse cinema mais comercial, fazer um cinema independente que seja mais voltado para o discurso, para a narrativa, para as formas estéticas mesmo. Eu acho que essa é uma das inquietações iniciais do coletivo. Que bom que você... Na verdade tem muitos, porque a gente fez não só, o que eu chamo pelo menos, não só de curta-metragem, mas também vídeo, questões mais experimentais, questões que foram só para internet, questões que foram para matéria do curso. A gente normalmente junta tudo isso em mais ou menos uns 12 ou 13 produtos, assim. E aí eu acho que alguns circularam bem mais do que outros, porque... é uma dinâmica mesmo que a gente ainda está aprendendo a distribuir os filmes pelos festivais. A gente não ganha tanto prêmio assim, não, por enquanto. Na verdade, acho que também a gente não se preocupa com isso, né, velho? Não é o principal é circular o filme, exibir. E às vezes deu sorte, né? Uma vez ou outra, assim, mas... E é muita coisa sendo produzida hoje, e o que é mais bacana é a gente começar a ver que... Pô, velho, existe outra maneira de produzir, existe outra maneira de se premiar, ou seja, de exibir esse filme e de ouvir as opiniões de ligação com aquele filme das outras pessoas que não são amigos nossos. A gente pensa o coletivo não apenas como produção, vamos ali fazer filme, mas como um movimento, um grupo que quer dinamizar algumas práticas de exibição, de debate, de oficinas. Então, a gente, dentro desses 2 anos e pouquinho, a gente tem feito isso, basicamente, né? Ações políticas também, ações políticas, ações voltadas. Eu acho que tudo que a gente faz acaba sendo político. Oficina urgente. E a gente fez uma oficina no ano passado, enfim. Nosso ideal mesmo é fazer promover ações na área de audiovisual. Por um acaso,
o principal é fazer filmes, mas a gente está fazendo o tempo todo quase tudo. Esse foi mais um Telejornal 360. Até a próxima.